Olá gente, tudo bem? Eu sou o Felipe, professor do cursinho FATEC ETEC e estou aqui para falar com vocês sobre a redação da FATEC de meio de ano que aconteceu agora dia 1º de julho, certo? Antes de mais nada, a gente precisa falar um pouco sobre o processo avaliativo da redação da FATEC, né? Então, a FATEC busca avaliar, por meio da redação, a capacidade de desenvolver e organizar ideias que o candidato tem. Então todo mundo tem uma capacidade de desenvolver e organizar ideias, de juntar coisas ao longo da vida e do processo de formação, e ela quer saber se você sabe desenvolver e organizar criticamente por meio de um texto argumentativo e dissertativo, né, que você vai apresentar teses e argumentos e tudo mais, que é um dos textos possíveis para a produção da redação da FATEC, ou se você é capaz de desenvolver uma boa narrativa, com todos os elementos que uma boa narrativa tem, fatos, personagens, tema e o lugar, certo? Então, ela vai avaliar isso tudo pensando, levando em consideração também a utilização da norma culta, a coesão, a coerência, a progressão textual, a progressão temática, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração pela banca avaliativa. Então, pensem sempre nisso na hora de produzir uma redação, não só da FATEC, mas de outros cursos, né? de outras instituições. Então, como eu falei, a prova da FATEC aconteceu no dia 1º de julho de 2018 e a redação teve como tema o seguinte: o jeitinho brasileiro é uma forma de resiliência ou falta de honestidade? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é uma pergunta. Sendo uma pergunta, é necessário dar uma resposta. Outra coisa que a gente tem que pensar, a gente sabe o que é resiliência? Vamos pensar. A resiliência é um termo originário da física, né? Ela está ligado aos materiais, então um material específico, eu não vou me arriscar muito, né? Um material específico que sofre algum tipo de interferência, que sofre algum tipo de situação crítica e sofre algum dano, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado natural. Então isso é a resiliência. A resiliência, desde que essa palavra surgiu, com referência às questões da física, ela sofreu alterações e foi sendo usada em outras situações, né? E aí a gente vai para os textos da coletânea. Por quê? O primeiro texto da coletânea, ele fala sobre os novos significados do termo resiliência. Então, ele vai falar ali sobre o surgimento do termo resiliência, e vai falar sobre as alterações, até chegar à seguinte questão, que o ser resiliente é regenerar depois de um período difícil na vida, né? Conseguir obter aprendizado sem perder a essência. Então, resiliência é isso, é sofrer alguma coisa, se recuperar logo em seguida, certo? Esse é o primeiro texto. O segundo texto, ele dá uma definição do que é o jeitinho brasileiro, né? Vai mostrar o jeitinho brasileiro, e a gente sabe que o jeitinho brasileiro é uma coisa mundialmente conhecida, não é uma coisa nossa aqui do Brasil, não somos somente nós que falamos em jeitinho brasileiro, não, ele é conhecido mundialmente, né? E o terceiro texto, ele mostra algumas práticas de jeitinho brasileiro, certo? Então, a coletânea apresenta 3 textos, e o candidato deve saber se basear nesses 3 textos para a construção da sua redação, certo? E aí a gente volta lá para o tema da redação. Como eu falei, o tema da redação é uma pergunta. Então, a banca avaliativa, ela espera que o candidato consiga responder esta pergunta, certo? Então, o que você diria? O jeitinho brasileiro é uma forma de resiliência ou falta de honestidade? A primeira coisa que a gente percebe tem 2 caminhos a seguir. Ou você concorda que o jeitinho brasileiro é uma resiliência, ou seja,
nós, os brasileiros, estamos tão acostumados a todas as questões pelas quais a gente passa, pagar impostos altíssimos, passar por processos burocráticos complicados. A resiliência relacionada ao jeitinho brasileiro estaria relacionada a essas questões. Então, o brasileiro já sofre muito. Então, ele desenvolveu o jeitinho brasileiro como forma de resiliência para conseguir lidar com as situações às quais ele está exposto, certo? Então, a primeira coisa, o primeiro caminho que a gente pode seguir é esse. O outro caminho que a gente pode seguir é o da honestidade. E aí? O jeitinho brasileiro é falta de honestidade? Ele é uma corrupção em menor escala, se a gente pensa nas corrupções que existem no Brasil? Então, a FATEC, ela espera que o candidato elabore um texto pensando em um desses elementos. Ou ele é a favor de que o jeitinho brasileiro é uma resiliência, é um modo de adaptação do brasileiro a todas as questões que ele sofre, ou é mais uma corrupção que a gente pratica e que talvez até nos torne parecidos com os políticos que a gente tanto critica. Então, a gente tem que, no momento de elaboração, o candidato, no momento de elaboração dessa redação, deveria responder a questão pensando em um dos lados, não sendo possível, pelo fato de ser uma questão, ficar em cima do muro. Então, o candidato ele deveria escolher um lado de algum modo. Não daria para ficar em cima do muro, certo? Então, seria necessário responder de maneira objetiva, mais claro possível, pensando sempre na norma culta, na coesão, na coerência, na progressão textual. E aí o candidato poderia utilizar a coletânea, né, que o professor de redação fala, não copie a coletânea. De fato, não copie a coletânea. Mas isso não quer dizer que você não possa usar as ideias que estão sendo apresentadas ali. Aproprie-se dessas ideias, não utilize, não copie, né? Então, o candidato deveria construir apropriando-se da coletânea e, se pudesse, trazer elementos da sua formação, conhecimento de mundo, desenvolvimento sociocultural, e apresentar na coletânea, seria um ponto a mais, com certeza. Então, o candidato deve saber utilizar tudo isso na construção da redação, certo? Tudo bem? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê em breve. Obrigado!